Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre aprendizagem para pessoas com neurodiversidade, aprendizagens para neurodivergentes. Então, é um tema super interessante, muita gente tem dúvida sobre esse tema de aprendizado para neurodivergentes, porque neurodiversidade é um cérebro que funciona de maneira diferente, então ele vai possuir as suas particularidades na parte de aprendizado. E aí a gente vai falar justamente sobre, primeiro, quais são as diferenças no aprendizado entre os principais tipos de neurodiversidade. Nós vamos conversar também sobre algumas estratégias úteis no dia a dia para que vocês possam é, aprender de maneira mais eficiente. E vamos falar também sobre a parte de constância nos estudos, no aprendizado, que é uma dificuldade muito frequente entre pessoas neurodiversas. Bom, começando então, vamos falando um pouco sobre neurodiversidade, né? Então, bem resumidamente, neurodiversidade é uma mente, um cérebro que tem um funcionamento diferente. Esse conceito ele é um conceito relativamente recente, da década de 90, mas que vem tendo várias transformações, né? Então, não existe exatamente um definitivo, uma conclusão específica de quais transtornos mentais, quais condições entram na categoria de neurodiversidade ou não. Né? Mas a gente tem que os principais tipos de neurodiversidade são o TDAH, o autismo, o transtorno específico da aprendizagem, que aí inclui três tipos de transtorno, que é o chamado antigamente de dislexia, descalculia e disgrafia, né? Então, transtornos específicos da aprendizagem. Aí nós temos também as altas habilidades de superdotação, que não é um transtorno mental, mas a gente é, sempre vê essa condição sendo associado à categoria da neurodiversidade. A gente pode poder incluir, eu não vou falar sobre isso porque é um outro universo, mas a gente pode incluir também a deficiência intelectual, também como uma neurodiversidade. E existem outras pessoas que vão incluir muito mais condições, então transtorno bipolar, esquizofrenia, várias outras condições, mas aí se torna uma nomenclatura muito ampla, né? E existe muito debate com relação a isso, mas o que a gente tem mais certo são realmente esses quatro transtornos que eu mencionei, que todos os autores praticamente vão considerar que são diferentes tipos de neurodiversidade. Né? Então vamos começar falando sobre cada um e a relação de cada um desses quatro transtornos, dessas quatro condições, é, e as suas especificidades com relação à aprendizagem, antes da gente começar a falar sobre técnicas e dicas nessa parte. Primeiro, o TDAH. Pessoas com TDAH costumam ter muitas vezes dificuldade nessa parte de aprendizagem. Então, justamente pelo TDAH envolver uma dificuldade com constância, com hábitos, muitas vezes as pessoas com TDAH necessitam muito de mudanças, de estímulos, de dopamina até para conseguirem se engajar nas atividades que realizam. Os próprios sintomas do TDAH, então, desatenção, a pessoa vai acabar não se concentrando tanto na sala de aula, a própria hiperatividade faz com que ela tenha dificuldade em participar numa sala de aula comum, onde as pessoas têm que ficar ali todas sentadinhas, bonitinhas e prestando atenção na aula. O nosso modelo tradicional, comum de aprendizagem no Brasil, pelo menos, é um modelo muito passivo, e depende muito dos alunos conseguirem ficar cada um no seu lugar, quietos, prestando atenção no professor. Né? E esse é um modelo de aprendizagem que é muito difícil para pessoas com neurodiversidade. Todas as neurodiversidades costumam ter dificuldade com esse tipo de aprendizado, que infelizmente é o tradicional nas escolas. Né? Então, as principais dificuldades vão ser em manter a atenção em tarefas longas, vão ter dificuldade em tarefas que são repetitivas, então contas de matemática que você tem que fazer várias contas, às vezes seguindo o mesmo padrão, ou um conteúdo que seja muito repetitivo, no geral, conteúdos que não despertam interesse da pessoa que tem TDAH, né? Ela pode
o que a gente costuma ver é a pessoa com TDAH ter um interesse em uma ou outra matéria e aí nessa matéria ela pode ir muito bem, enquanto nas outras matérias ela pode ter muita dificuldade justamente por conta desses sintomas, né? É, agora vamos falar um pouco das dificuldades do autismo, né? Então, no autismo, eles costumam, pessoas com autismo costumam ter um pensamento mais concreto, então eles costumam ter dificuldades com conceitos muito abstratos, com metáforas. Normalmente eles precisam de um aprendizado muito mais concreto e visual. Então eles costumam ter facilidade em formas de aprendizado que são mais visuais. Então você imagina ele ter que ficar na sala de aula também muito tempo só ouvindo o professor falando, sem nenhum apoio visual, sem nenhuma ajuda, e aí acaba sendo uma dificuldade muito grande para pessoas com autismo, né? Então essa parte de metáforas, esses pensamentos concretos, essa forma de pensar mais concreta, mais visual, costuma ser uma dificuldade nas salas de aula. A parte de também mudanças na rotina dos estudos, também é uma dificuldade. Então, normalmente, pessoas com autismo são muito apegados a rotinas, e aí, se na sala de aula não existe muito uma rotina bem estruturada, se tem muitas mudanças, é um fator de sofrimento, principalmente mudanças que não são antecipadas, não são avisadas com antecedência, né? Bom, dificuldades de transtornos específicos da aprendizagem, né? Então, esse é muito envolvido justamente com essa questão da aprendizagem, e aí a gente tem 3 grandes tipos de transtornos específicos da aprendizagem, que é a dislexia, que são pessoas que vão ter uma dificuldade muito grande na parte de leitura, principalmente, né? Então, é, a parte de leitura costuma ser um grande problema, né? Mas outras estratégias eles já costumam aprender melhor, como na fala, na parte de escuta, um aprendizado mais visual também costuma ajudar, né? Mas justamente nessa parte de estudar em casa, de ter que ler os conteúdos para depois chegar preparado para a aula, vai ser a principal dificuldade. Descalculia é um transtorno específico da aprendizagem que tem a ver com matemática, principalmente, né? Então, costuma envolver uma grande dificuldade na parte de cálculos e abstrações matemáticas, dificuldade em lidar com números, né? Então, normalmente, eles costumam ter muita dificuldade, principalmente nessas matérias mais de exatas. Então, ciências, matemática, física, química, costumam ser os principais alvos de dificuldade. E também nós temos a disgrafia, que aí envolve justamente essa dificuldade específica e mais aprofundada na parte de escrita, né? Então, na parte de escrita, muitas vezes ditados, ou o professor quer que fique copiando o texto na lousa e etc., vai ser as principais dificuldades das pessoas com disgrafia. Hoje em dia nós temos esses 3 transtornos dentro de um mesmo nome, que são transtornos específicos da aprendizagem, e aí a gente tem os subtipos, né? Então, onde que está a principal dificuldade dessa pessoa, se é na parte de escrita, leitura, ou na parte de matemática, né? Cálculos. Bom, falando um pouco também sobre altas habilidades e superdotação. Então, as pessoas com altas habilidades e superdotação costumam ter uma mente muito acelerada, muitos pensamentos, costumam se desmotivar com conteúdos que são muito repetitivos, conteúdos que sejam até meio burocráticos, ou coisas que são muito fáceis. Então, a escola é um ambiente que costuma ser de muito sofrimento para pessoas com altas habilidades ou superdotação. Muitas vezes aquele aluno ele já tem um desenvolvimento maior, né? As pessoas, inclusive as pessoas pensam muito contrário dessa parte de altas habilidades, acha que a pessoa vai super bem na escola, acha que a escola é ótima para essas pessoas, mas normalmente costuma ser um sofrimento imenso para as crianças e adultos também com altas habilidades. Justamente porque eles se desmotivam muito fácil, principalmente com conteúdos muito fáceis. Às vezes ele já tem um desenvolvimento intelectual muito maior para fazer atividades mais complexas, só que ele tem que ficar esperando os amiguinhos fazerem aquelas atividades, então ele às vezes termina a lição inteira muito rápido e aí tem que ficar esperando, ou então tudo para ele pode estar fácil,
né? E aí ele vai desanimando e com o tempo, muitas vezes acontece um processo que é muito ruim, que ele vai meio que tentando aos poucos não usar essa inteligência. Ele vai se tornando às vezes uma pessoa até mais preguiçosa, no sentido de não querer se esforçar, porque ele, sem prestar atenção na aula, muitas vezes ele já consegue bem nas provas, já consegue se dar bem na escola, só que isso vai desmotivando ele por dentro e ele costuma se sentindo muito tédio durante a sala de aula, isso principalmente quando a gente fala na maior parte da educação brasileira, principalmente quando a gente for pensar em escolas públicas, inclusive, boa parte dos professores não costumam trazer uns estímulos extras para aquele aluno que tem mais facilidade. Isso é um grande problema, né? No certo, os professores deveriam identificar essa habilidade a mais que a criança tem, é, avaliar muitas dessas crianças em outros países, eles costumam pular de série, né? Então, às vezes ele está na primeira série, mas ele já está muito desenvolvido, ele costuma pular para a segunda, para a terceira, dependendo do nível de desenvolvimento da criança, e vão trazendo estímulos que sejam compatíveis com a sua habilidade e a sua velocidade de aprendizado, né? Só que aqui no Brasil, infelizmente, boa parte dos professores acham assim, ah não, ele está super bem, terminou a matéria, terminou rápido, etc. E podem deixar essa criança meio de lado, só realmente esperando os outros colegas chegarem no mesmo nível, né? Bom, então comentei um pouco das principais dificuldades desses 4 tipos de neurodiversidade que a gente vai falar hoje. Eu queria conversar um pouco sobre estratégias. É óbvio que as estratégias de aprendizado dentro da neurodiversidade são muito individuais para cada um. Eu vou mencionar algumas estratégias, brevemente, algumas estratégias que funcionam para cada tipo de neurodiversidade. Depois eu quero falar sobre mais estratégias que costumam funcionar para vários tipos de neurodiversidade. Né? E até para neuros típicos, eu vou comentar algumas estratégias que podem servir para pessoas que não tenham nenhum tipo de diversidade também, né? De neurodiversidade. Bom, TDAH. Precisa ser feito um trabalho muito bem feito ali com crianças, até com adultos, na parte de aprendizado de TDAH, principalmente para tornar esse tipo de aprendizado algo interessante. Algo que funciona muito bem para pessoas com TDAH é tentar construir um modelo mais gamificado de estudos. Então, quando você tem um modelo mais gamificado, onde você tem muitas vezes recompensas por certas atividades que você vai fazendo, estudando, onde você sente esse nível de progressão, onde você tem essa estrutura que te estimula mais através dessas recompensas, é algo que costuma funcionar muito bem para pessoas com TDAH. Então, e tendo um acompanhamento no sentido de construir uma rotina é uma parte muito importante nessa parte de estudos de TDAH, então ir tentando junto com essa criança, ou às vezes até mesmo com um adulto, o próprio adulto, e buscando maneiras de construir uma rotina no seu dia a dia, né? E também tentar buscar ferramentas gamificadas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ferramentas, mas uma ferramenta que eu gosto bastante que serve não só para estudos, mas até para atividades do dia a dia, que eu acho que funciona bem com pessoas com TDAH, é um aplicativo barra um site chamado Abitica. Então ele tem uma proposta de tentar tornar gamificado tarefas mais chatas. E aí nesse aplicativo do Abitica você vai colocando algumas metas do que você quer fazer no seu dia a dia, tentando construir uma rotina. E ele tem um formato meio de RPG, meio inspirado em RPG, você vai ganhando itens conforme vai fazendo as tarefas, você vai ganhando pontos, e aí você mesmo vai construindo um sistema de se recompensar pelas atividades que você tem realizado. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Se chama Abitica com H. Né? Então, Habitica. Bom, eu acho que essa é uma ferramenta interessante, assim, né? Para quem tem TDAH.
Com relação a transtorno do espectro autista, é muito importante, então, utilizar um suporte multissensorial e principalmente visual para pessoas com autismo. Então, as aulas, buscarem ter aulas mais visuais, dependendo do nível do autismo, a gente costuma utilizar muito o PECS, que é uma ferramenta onde você tem vários tipos de imagens, né? E aí pode servir para construir rotina, pode servir para o PECS originalmente ele é para comunicação, né? Mas, que é para criança que já que ela tem essa facilidade mais visual, ele se comunica através de figuras, inclusive crianças que são não verbais, né? Utilizam esse sistema para se comunicar através de imagens, mas algo que vai funcionar muito bem para autista, independente do nível, é tentar utilizar mais estímulos visuais. Né? Então, vejo, inclusive, meus pacientes autistas, muitas vezes eu peço para eles memorizar uma lista, por exemplo, e eles vão memorizando essa lista como se tivesse um sistema visual escrevendo num caderno e vendo essas informações. Então, tem muitas estratégias que são principalmente visuais que ajudam muito as crianças e adultos com autismo, né? É importante também, tanto no TDAH quanto no autismo, tentar utilizar de uma maneira eficiente os hiperfocos, né? Então, o hiperfoco do autista, ele costuma ser mais fixo num tema, e aí às vezes o autista ele pode ter um hiperfoco super grande em matemática, e pode ser uma grande facilidade, e aí o que a gente vê nas escolas é um processo onde a pessoa tem facilidade em matemática, então, tipo assim, não vamos estimular o desenvolvimento de matemática dessa criança e vamos estimular só o resto, português, história. E isso é péssimo, porque você está matando o potencial daquela pessoa, né? Sendo que você deve sim trabalhar algumas dificuldades, mas você tem que principalmente estimular essas habilidades que ele possui, né? Então, às vezes você tem uma criança, uma pessoa com autismo que tem uma grande facilidade e você não está tentando utilizar esse hiperfoco dele para ele ser realmente um especialista naquela área no futuro, né? Então, essa questão do hiperfoco é muito, muito importante, saber trabalhar com hiperfoco tanto de pessoas com autismo quanto de TDAH, né? Do TDAH, o hiperfoco ele costuma variar mais, mas é muito interessante a gente tentar observar se esses hiperfocos da pessoa com TDAH se tem um tema específico, né? Então, às vezes ele pode ter várias mudanças de hiperfoco, mas, por exemplo, às vezes sempre ligado à arte, ou esses vários hiperfocos são sempre ligados a uma área específica, a um tipo de habilidade específica, e aí você tentar perceber o que tem em comum entre esses hiperfocos e estimular essa habilidade para que se torne uma profissão no futuro, ligada a algo que ele goste e que ele tenha facilidade. Transtorno específico da aprendizagem é um transtorno que vai envolver justamente limitações específicas, né? Então, um ponto importante de se trabalhar com esse tipo de transtorno é, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem dificuldade de leitura, né? Então, a dislexia. Ferramentas, softwares de leitura em voz alta, já que ele tem uma facilidade maior em aprendizado auditivo, às vezes você utilizar um sistema de leitura em voz alta para ele ir aprendendo, não só ali apoiado na leitura, mas principalmente com base na escrita. Eu sei de muitas pessoas que têm diagnóstico de dislexia, inclusive já tive muitos pacientes que costumam aprender muito mais, às vezes, ouvindo podcast, ouvindo aulas gravadas, do que na leitura. Então você tem que ir estimulando essas habilidades que a pessoa tem mais forte, né? Às vezes a pessoa que tem uma descalculia, uma dificuldade com matemática, claro que você pode e precisa ir trabalhando essa dificuldade, mas sempre vai ser uma dificuldade, né? Sempre vai ser um transtorno mental e ter uma dificuldade nessa área. Então você tem que principalmente estimular os pontos de mais potencialidade dela, né? E na parte de altas habilidades e superdotação, um ponto muito importante é tentar trazer a curiosidade dessa criança, que são crianças, inclusive adultos, muito interessados, muito curiosos, e tentar trazer essa curiosidade a seu favor, né? Então,
Às vezes a pessoa tem curiosidade em dinossauros e pode ser às vezes até hiperfoco, por exemplo. E aí você pode estar querendo ensinar português, por exemplo, e aí você pode tentar ensinar uma matéria ligada àquele conteúdo que ele gosta, né? Mas acho que um ponto muito importante é sempre trazendo desafios que sejam compatíveis à sua habilidade, né? Então não deixar ele ficar de lado, é, muitas vezes ficar de lado ali só acompanhando outras crianças, esperando elas chegarem ali no seu nível, mas sempre tentar trazer desafios. As pessoas com super habilidades e superdotação, em qualquer idade, eles gostam muito, são muito movidos por desafios. Né? Então, você trazer algo que seja desafiador para aquela pessoa é algo que contribui muito no processo dela. Né? Para trazer um pouco mais de repertório, né? Queria trazer até algumas experiências minhas, né? Então, eu tive diagnóstico de TDAH, de superdotação, eu posso trazer até de casos de pacientes, né? Mas eu tive os dois diagnósticos, né? TDAH e altas habilidades. E eu lembro que, por exemplo, na época que eu estudava por exemplo, teve uma época que eu fiz um curso de informática. Eu achava super chato porque era algo muito quadradinho, que você tinha que ir seguindo ali o ritmo do curso e você tem que fazer um sistema para um restaurante X e algo super chato, zero interesse por restaurante. E aí eu cresci com essa ideia de que a área de tecnologia, pelo menos na parte da infância, eu cresci com essa ideia de que a área da tecnologia era algo chato, sendo que depois eu fui aprender a programar sozinho, por exemplo, justamente me desafiando. Eu quero me desafiar a fazer um aplicativo, a fazer um site, etc. E me desafiando eu fui aprendendo. Então, pessoas com superdotação podem, e TDAH, inclusive o TDAH precisa também muito dessa parte de desafios, podem ganhar muito através desses desafios e ligando áreas que ele tenha interesse. Isso em todas as neurodiversidades acho que seria algo em comum, né? Bom, já falei bastante de algumas especificidades. Quem sabe na próxima aula eu posso falar, em algum outro encontro, etc., eu posso falar sobre várias técnicas mais específicas, no geral de aprendizado, que costumam ajudar as pessoas. Mas o conteúdo de hoje era esse, tá bom?